Fala aí, galera. Então, estamos aqui para resolver mais uma questão de física da prova do Enem de 2019, tá? Coloquei aqui a minha tela no lugar errado. Vou puxar aqui para o canto inferior esquerdo. Na verdade, eu vou puxar aqui no meio, tá? Uma questão de cinemática, tá? Uma questão aqui de física, da temática de cinemática, beleza? Apesar de ser uma questão que está na área de ciências da natureza, que está lá na parte de física, dentro das 15 questões de física do Enem, é uma questão que tem mais geometria do que física, tá? Eu diria que, sei lá, 85% da questão é geometria plana básica. Vocês vão observar isso no decorrer da resolução, tá? Então vamos voar alto aqui, ou voar baixo, não sei como é que é o ditado, mas enfim. Olha só, a agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado, que eles chamam de VANT, tá? VANT é a sigla, é a sigla para veículo aéreo não tripulado, tá? Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vante e como são formadas as sobreposições frontais, tá? Então, olha só, aqui está o esquema. Fiquem calmos porque ainda tem coisa ainda no enunciado da questão. Mas vamos rapidinho ver aqui como é que funciona esse esquema. Nós temos uma aeronave, na verdade é um VANT, um veículo aéreo não tripulado, que viaja sobre essa linha tracejada a uma certa altura H, tá? Do solo. Aqui é o solo, tá? Essa linha grossa aqui em preto é o chão, é o solo ali, que deve ser fotografado por essa aeronave, tá? Por esse veículo aéreo. E aí esse veículo aéreo viaja nessa linha tracejada, sempre a uma altura constante H maiúsculo, tá? Essa daqui para baixo é uma visão do terreno, tá? Como se nós estivéssemos olhando o terreno de cima, certo? Da mesma posição do veículo aéreo, tá? Dessa linha para cima é como se nós estivéssemos olhando lateralmente. Dessa linha para baixo é como se nós estivéssemos no veículo aéreo olhando para baixo para o terreno. E aí nós vamos ver o terreno sendo dividido em três regiões, 1, 2 e 3, tá? Que na verdade serão as imagens tiradas pelo veículo, tá? Então olha só, quando o veículo estiver aqui nessa posição 1, o VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, vai tirar uma foto, tá? Então, quando estiver aqui na posição 1, tirou uma foto. Aí essa foto é a foto do terreno aqui 1, beleza? Viajou um pouquinho, papapá, 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 chegou aqui na posição 2, tirou outra foto, tá? E aí, essa foto da posição 2 é aqui do terreno 2, olha, isso tudo aqui, ok? Viajou mais um pouquinho, nananana, chegou na posição 3, tirou outra foto, uma foto superior do terreno, tá? É uma foto superior. E aí vai ser a terceira foto, tá? É assim que funciona. Beleza? Esse é o esquema. Vamos continuar lendo. Olha só, o que o problema vai falar. O operador do VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano, tá? Então, olha só. Essa daqui, na verdade, esses tamanhos das imagens são o que o programa chama de sobreposição frontal, tá? Então, sobreposição frontal é sempre esse pedaço todo aqui, olha. Aqui de 1, certo? De 2 aqui até aqui. E de 3 daqui até aqui, tá? Não se confundam aí.
Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altura fixa de voo de 1.000 metros. Olha que interessante. Lembrem que aqui está o solo, certo? Essa linha grossa em preto, está escrito aqui solo. E o Vant voa a uma altura H de 1.000 metros, sempre a uma altura constante de 1.000 metros de distância do solo, com uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Então, a velocidade do avião, nessa direção aqui tracejada, para a direita, é de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do Vant é de 90 graus, certo? Está aqui, explícito, né? Explícita a abertura da câmera, sempre em cada take, em cada foto. E aí ele fala para considerar a tangente de 45 igual a 1. Isso é óbvio, né? Tangente de 45 matematicamente é igual a 1. Não precisa considerar isso. E aí, o que ele vai pedir? Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Tá? Ou seja, olha só, aqui na posição 1 ele vai tirar uma foto. Depois de um certo tempo, ele vai tirar a segunda foto. É isso que o problema está te pedindo. Depois de que tempo que ele vai ter que tirar a segunda? Depois que ele tirar a segunda, depois de que tempo ele vai ter que tirar a terceira? É assim que funciona. É isso que ele pede. Então, olha só. Eu tirei aqui as informações que o programa me fala. É importante que você anote essas informações. É importante que, de alguma forma, vocês tenham essas informações sempre claras e precisas, seja anotando ou seja grifando, circulando, qualquer coisa, cara. Então, olha só. A altura fixa de voo, o problema me fala que é de 1.000 metros, certo? Esse H maiúsculo aqui é a distância da linha de voo da aeronave, né, do veículo, para o solo, 1.000 metros, e a velocidade constante do Vant de 50 metros por segundo. Eu peguei essa imagem e ampliei, e olha só, eu coloquei essas linhas tracejadas em vermelho, por quê? Porque eu preciso encontrar essas distâncias, tá? Eu preciso encontrar essas distâncias entre uma foto e outra, tá? Por que eu preciso encontrar essas distâncias? Porque, olha só, eu preciso do tempo de intervalo entre as fotos. Eu tenho a velocidade, se eu encontrar a distância, eu encontro o tempo facilmente, tá? Então, eu preciso encontrar essas distâncias que separam uma foto de outra, que é sempre uma distância constante, tá? É sempre a mesma distância. E eu vou encontrar essa distância com geometria, tá? Através da geometria que o problema nos deu, geometria básica. Então, olha só, eu vou pegar um triângulo desse daqui, olha só, eu vou pegar um triângulo desse daqui e vou deixar bem claro aqui no meu canto superior direito, tá? Olha só, peguei um triângulo aqui e vou analisar ele aqui com calma. Isso aqui é um triângulo retângulo, isósceles. Eu dei nome para esses catetos A, B e C. Para esses catetos não, para esses vértices, tá? A, B e C, certo? Os catetos desse triângulo retângulo é AB e AC. Lucas, por que você está falando que esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles? Porque o problema me informou que esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de B, é 45 graus e aqui é 90. Então, olha só, se aqui é 90 e aqui é 45, o ângulo C também tem que ser 45, tá? Porque somando os três tem que dar 180 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo isósceles, certo? Aqui a hipotenusa BC, os catetos AB e AC, 45, 45, 90. Eu sei que esse triângulo tem uma altura relativa à hipotenusa. E que altura é essa? Olha só, que altura é essa? A altura do triângulo retângulo relativa à hipotenusa é justamente esse H maiúsculo, tá? Esse Hzão, ok? Então, olha só, quando eu traçar a altura, eu tenho um Hzão. A altura relativa à hipotenusa. Como toda altura, a altura sempre forma 90 graus com o lado oposto, né? A altura sempre forma dois ângulos de 90 com o lado oposto.
Então, quando eu puxar a altura do vértice A até a hipotenusa, eu tenho 90 aqui e 90 aqui. Então, olha só que interessante. Quando eu puxo a altura em um triângulo retângulo isósceles, quando eu puxo a altura relativa à hipotenusa, eu acabo, consequentemente, formando mais dois triângulos isósceles. Por quê? Porque essa altura aqui vai também ser, consequentemente, uma bissetriz desse ângulo de 90. Por quê, Lucas? Porque olha só, quando eu traçar a altura, uma propriedade da altura é formar dois ângulos de 90. Então, eu formo um ângulo de 90. Então, olha só, olha para o triângulo ABD. Eu tenho 90, 45. Qual é o valor desse ângulo aqui? 45 também. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo ABD tem que dar 180. Então, 90, 45, 45 também. Qual é o valor desse ângulo aqui? Ora, aqui é 90, aqui é 45, então aqui também vai ser 45. Tá? Então, quando eu puxo essa altura, que vale H, maiúsculo, nunca se esqueça, eu acabo formando, consequentemente, dois triângulos retângulos isósceles. Então, olha só, eu tenho aqui o triângulo retângulo isósceles ADC, com catetos AD e DC e hipotenusa AC. Eu tenho o triângulo retângulo isósceles ABD, com catetos AD e BD e hipotenusa AB. Então, olha só, se esses triângulos são isósceles, se aqui é H, BD também é H e DC também é H. Porque esse cateto tem que ser igual a esse e esse cateto aqui tem que ser igual a esse. Certo? Então, eu tenho H também para esses valores. Tá? Quem é H? 1000 metros. Nunca se esqueça, o problema nos falou isso. Não estou tirando isso do vento, tá? Esse H maiúsculo tem um valor de 1000 metros. É a altura de voo do vante em relação ao solo, tá? Aí olha só o que eu fiz. Eu peguei dois triângulos desse e coloquei um do lado do outro, né? Na verdade, eu peguei não. Eu já estava aqui no problema, tá? Já estava no problema. Eu só ampliei aqui para a gente conseguir analisar com um pouco mais de calma. Então, eu peguei mais um triângulo, coloquei aqui do lado, do jeitinho que está aqui, tá? Ou seja, aqui eu tenho mais um triângulo retângulo isósceles, tá? Com sua altura H maiúsculo. E olha só, eu tenho que o valor de DC, nunca se esqueça, a gente encontrou o valor de DC, desse cateto DC, 1000 metros, tá? DC é 1000 metros. Só que quando eu coloco esse triângulo EGF do lado, eu vejo que esse lado DC, certo? É cortado, interceptado estranhamente por essa reta aqui, tá? Esse ponto de encontro eu chamei de G, ok? Olha só, eu sei, porque a questão me disse, que esse pedacinho aqui, inclusive está até no desenho, esses pedacinhos, que o programa chama de ΔS, vale 20% de sobreposição frontal. 20% da sobreposição frontal. A sobreposição frontal é justamente esses tamanhos aqui das fotos, olha. Essas larguras das fotos. Então, olha só. Aqui na foto 1, eu tenho essa sobreposição frontal daqui até aqui. Para a foto 2, eu tenho a sobreposição frontal daqui até aqui. Certo? E para a foto 3, eu tenho a sobreposição frontal daqui até aqui. Ok? Beleza? Essa sobreposição frontal tem o valor de 1000 metros. 1000 metros. 1000 metros não, desculpa. Desculpa. Essa sobreposição frontal tem o valor de 2000 metros. Lucas, por que 2000 metros? Porque olha só, aqui não é 1000, certo? Através da geometria, estudando um triângulo retângulo isósceles, nós encontramos que BD é 1000. BD é esse pedacinho aqui. Só que a sobreposição frontal é isso tudo, tá? Então, se aqui é 1000 e isso tudo aqui, DC também é 1000, então a sobreposição frontal é 2000, certo? Então, olha só, olha para cá, para o esquema. Daqui até aqui é 2000 metros. Daqui até aqui são 2000 metros. E daqui
daqui até aqui são 2.000 metros também, tá? Então, essa sobreposição frontal vai ter sempre um valor constante de 2.000 metros. E esse pedacinho é 20% desse valor. Ora, 20% é uma multiplicação, tá? Eu coloquei aqui, ó. GC, esse pedaço GC é 20% do pedaço BC, certo? Ok? Na verdade, é 20% do pedaço BC, tá? GC é 20% de BC. Ou seja, GC é igual a 20%, porcentagem é uma razão, certo? 20% é igual a 20 sobre 100. Então, GC é 20 sobre 100 vezes 2.000. 2.000 é o valor da sobreposição frontal, BC. Tá? Isso tudo aqui, 1.000 mais 1.000. 20% de 2.000 é 20 vezes 2.000 sobre 100. Isso me dá 400 metros. Lucas, o que é 400 metros? O valor de GC. Então, esses pedacinhos aqui vai ter sempre o valor de 400 metros. Então, agora, olha só, eu tenho o valor de GC 400 metros, tá? Então, se BC é 1.000 metros e GC são 400, então esse pedacinho aqui que resta é a diferença, né? 1.000 menos 400. Então, DG são 600 metros, tá? Aqui nesse triângulo do lado é a mesma coisa. Esse valor daqui, olha só, GI também vale em 1.000 metros, tá? GI é 1.000 metros e IF são 1.000 metros. Se GI são 1.000 metros e GC são 400, então CI é a diferença, 1.000 menos 400. Então, olha que interessante. Olha para esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é o nosso AE, tá? Eu vou colocar aqui explícito, né? Explícitas, as duas linhas tracejadas em vermelho, tá? Olha só as linhas tracejadas em vermelho. É justamente a distância que nós queríamos. Por quê? Porque o nosso A, o vértice A, é o ponto 1, é a posição 1. O vértice E é o ponto 2, é a posição 2. Então, nós encontramos esse valor da posição 1 até a posição 2. Nós encontramos a distância entre as duas fotografias, utilizando geometria básica, utilizando geometria plana, utilizando o estudo de triângulos retângulos isósceles, tá? Porque esse foi o esquema que o problema deu pra gente, beleza? E aí, olha só, a distância de A até E é a mesma distância de 1 até 2, tá? Que é justamente a distância entre uma foto e outra. Que é a mesma coisa também, a mesma distância de 2 até 3, tá? Que distância é essa, Lucas? Ora, é 600 mais 400 mais 600. Isso me dá uma distância total de 1.600 metros. Ou seja, a cada 1.600 metros, uma fotografia é tirada. A cada 1.600 metros, o Vante tira uma fotografia. Interessante, né? Então, vamos pensar um pouco na física agora, né? Por quê? O que nós temos? Olha só. Nós temos que, a cada 1.600 metros, o Vante tira uma fotografia. Ou seja, vamos voltar lá no esquema? O Vante viaja com uma velocidade constante, nessa direção aqui, de 50 metros por segundo, tá? E aí, olha só, com uma velocidade de 50 metros por segundo, ele viaja 1.600 metros e tira uma foto. Viaja mais 1.600 metros e tira outra foto. Viaja novamente mais 1.600 metros e tira a terceira foto. Ou seja, qual é o tempo que ele leva para viajar 1.600 metros? Porque é isso que o problema está te pedindo. Tá? Que tempo é esse? Ora, o tempo a gente encontra pela equação da velocidade média. A gente sabe que a velocidade média de um corpo pode ser calculada através da razão entre o seu deslocamento, né, e o seu tempo. Ou seja, o tempo, como eu quero encontrar o tempo, na verdade o problema pede o tempo,
a gente precisa isolar esse ΔT. Então, a gente multiplica cruzado, isso aqui é uma igualdade de frações, tá? Aqui embaixo da velocidade média eu tenho denominador 1, então eu vou ter Δx vezes 1 é igual a Δx, velocidade média vezes ΔT é igual a velocidade média vezes ΔT, certo? Ou seja, se eu isolar o ΔT, eu pego a velocidade média, jogo para o lado direito da equação dividindo, ou seja, o ΔT é igual ao deslocamento dividido pela velocidade, tá? Agora é só substituir os valores. Quem é o Δx? O Δx é essa distância entre as duas imagens, certo? Entre as duas fotos. E quem é a velocidade média? A velocidade média é a velocidade média de viagem do Vant. Então fica 1.600, que nós encontramos essa distância, né, entre as duas fotos. A cada 1.600 metros, o Vant tira uma foto. Então, 1.600 dividido por 50, isso me dá um valor de 32 segundos. O que significa isso? Olha as interpretações que nós podemos ter. A cada 1.600 metros, olha só, viajando com 50 metros por segundo, a cada 1.600 metros o Vant tira uma foto. Mas a gente pode pensar também no tempo. Viajando a 50 metros por segundo, a cada 32 segundos o Vant tira uma foto. Então, a cada 32 segundos, isso nos dá como alternativa a letra B de bola. 32 segundos, certo? Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Então, a cada 32 segundos, o Vant tira uma imagem, certo? Foi o tempo que nós encontramos aqui. Então, percebam, é um problema de cinemática. Assim, eu confesso que a interpretação desse problema é muito alta, tá? Para você retirar as informações aí desse esquema, dessa figura. Eu não vou falar que é um problema fácil, é um problema mediano, é um problema de cinemática que cai no Enem mediano, de nível mediano, não é fácil, porque para você interpretar aqui geometricamente, para algumas pessoas vai ser fácil, para outras vai ser difícil interpretar geometricamente, tirar informações através desse esquema, tá? Mas percebam que a questão é 85% de geometria plana, tá? E os outros 15%, que foi o finalzinho, nós utilizamos física, tá? Então, galera, um forte abraço para vocês. Espero ter ajudado vocês a compreender esse problema. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho também sobre geometria plana e sobre velocidade média cinemática, tá? Um forte abraço e muito obrigado pela sua paciência que me ouviu até aqui. Valeu? Até a próxima!